Em situação de rua, a gente tem um acompanhamento, né, uma análise que a gente faz através da ficha do ESUS, né, que ajuda, né, de uma estimativa de 230 a 270 pessoas em situação de rua na capital. O consultório na rua ele foi implantado em 2012, dia 23 de setembro de 2012. E ele foi na modalidade 1, né, que institui 4 profissionais, 2 de nível superior e 2 de nível médio, né. Aí eu tenho a enfermeira, que sou eu, também estou no equipamento, além de coordenar, também trabalho na assistência. Tem psicólogo, né, tem educador social, que é o agente social, e a gente também tem um técnico de enfermagem. Atualmente, e aí eu trago para uma questão assim de olhar de gestão, a gente vem oportunizando, vendo oportunidades e visualizando locais e equipamentos que a gente possa falar um pouquinho da população em situação de rua e o quanto é importante a gente fortalecer os cuidados com as pessoas que estão em vulnerabilidade ou em situação que de fato estão morando na rua. E aí a gente aproveita esses espaços, a gestão do município ela é muito sensível, acredita no projeto e quer fortalecer, né? O Estado também sempre influencia, só que assim, a gente esbarra em certos desalinhamentos, né? Que aí eu vejo política local e a política pública de saúde, o SUS, né? E às vezes isso acontece a dessincronização, eles não estão sincronizados, né? Vamos dizer. E aí eles botam outras coisas como prioridade, se é que vocês me entendem, né? E aí é difícil você lá faz todo o processo de sensibilização, traz vídeos, traz documentários. Um tempo desse a gente apareceu no jornal depois de 5 anos de implantação de serviço. Teve alguém que foi sensível e entendeu o nosso trabalho. A gente está todo dia das 15 às 21 horas da noite. Enquanto as pessoas estão em casa, a gente está ali, acolhendo, porque a gente gosta. A gente é apaixonado pelo que faz, né? A gente vê episódios que a gente faz todo um processo de vínculo. E a pessoa que está ali acredita na gente. E aí a gente tem dificuldades, acessos, que a gente estava conversando aqui. Articulação, a gente é totalmente articulado. Vocês vão conversar, vão ver a Raquel, vão ver a Silvia. Mas na hora de você ir em alguns serviços, há algumas outras mãos que talvez não estejam qualificadas, não entendam a proposta do cuidado, fechem as portas. Então a gente tem muita dificuldade nessa questão, porque a gente precisa de lei de saúde mental, a gente tem que ter acesso às UPAs, é uma UPA ou outra que consegue entender outra, então não vou atender. É fulano, caso Fadu. Falar Fadu lá, a rede de atenção psicossocial, a RAPS, e os equipamentos de urgência, emergência e atenção básica conhecem. E tem gente que vira as costas, então assim, o vínculo ele tem que acontecer de uma forma leve, não tem que ser obrigado. E às vezes a gente sente, assim, a gente sofre junto com a pessoa. Porque ele podia ser meu pai, ele podia ser alguém familiar daquela pessoa. Então, assim, as pessoas fazem uma total individualidade. E as pessoas que estão nos equipamentos devem ser minimamente sensíveis e que respeite. Eu não digo nem que goste, mas que respeite o trabalho dos outros que estão ali, né? Eu acho que uma grande dificuldade é você articular com equipamentos que estão se desestruturando. E eu não digo por incentivo do sistema público, não, porque o Ministério da Saúde ele faz repasses comuns, né? E aí vai da gestão local de administrar isso. O Estado precisa entender, né? E lá ainda é muito forte a questão do manicômio. A gente tem um manicômio lá, né? Certo? A gente tem o OSMAC lá, é um serviço que está lá. E é público, não é particular. E eles, por alguma forma, fortalecem esse trabalho. E a rede de atenção psicossocial, a RAPS, né, até os consultórios na rua, que tem bons repasses, que tem toda uma estruturação para poder caminhar bem, né, estão ali na mal das pernas. Já o município, eles começaram a visualizar e entender isso. E aí começaram, por exemplo, profissionais, a gente tem um déficit, assim como os outros que eu vi, né, lá dentro. E materiais, a própria unidade móvel, que é a nossa casa ali, né, que é algo que sempre está ali em todo canto para ajudar. Então eu percebi que agora eles começaram a despertar, e isso é show, porque a gente estava ali. Eu acho que é isso aqui, militância, batendo naquela tecla até ela dar o enter, entendeu? Até aquela tecla funcionar. Porque não é por mim também não, é para as pessoas, não é usuários, não, são pessoas. Eles deveriam visualizar isso sempre. O caso Fadu, eu acho que a Raquel pode ter dado continuidade da conversa. É uma coisa assim que choca e a gente vê vários se apresentando lá lindo e fino, falando coisas lindas, mas na hora de fazer o papo, quem faz? É o consultório na rua. E vou dizer uma coisa, não fazemos sozinho. Gente, o que ele falou ali dentro do SUAS, eu conheço o SUAS, eu estudo o SUAS. A gente tem um alinhamento incrível.
A assistência do Acre, a SENCAS, que é a Secretaria Estadual de Assistência, ela é alinhada com a saúde. A gente faz um trabalho incrível com a equipe do Centro Pop, com a equipe de abordagem, eles são fera. Nós respeitamos muito o trabalho deles, eles muito nos respeitam. A gente faz atividade integrada. A gente faz dia de saúde da mulher, dia de saúde do homem, a gente faz as ações que eles desejam, a gente atende até eles, a gente acolhe até o trabalhador que tá ali, que tá cansado, que tá sofrendo, que pode perguntar, sabe como é que tu tá, a pessoa começa a desabar, né? Porque pouco se fala dessa vulnerabilidade do trabalhador. Gente, pouco se fala, você falou disso tudo. Quando a gente vai numa unidade de saúde para compartilhar política, a gente fez até fórum para a população em situação de rua, foi militante, foi pessoas moradoras. Gente, foi a coisa mais linda do mundo, as pessoas começaram a entender como é que é esse trabalho, como é importante a gente incentivar a qualificação, porque às vezes a pessoa está precisando também, né? Entender qual é a lógica, mas também encontrar ele precisa de cuidados também, preventivos, porque a gente está alinhado à atenção básica, né? E às vezes eles pensam que só tratamento não é prevenção do próprio trabalhador, porque a gente também adoece, a gente precisa prevenir, né? O Fadu é um morador de rua que está numa situação de reincidência de tuberculose. O Ministério Público já fez 3 reuniões a respeito desse paciente, né, desse usuário. E por que ele se tornou complexo? Ele se tornou complexo devido à resistência do próprio sujeito ao tratamento, né, da tuberculose. E o medo de contaminar, né, a doença contagiosa, os outros moradores de rua. Ele é inserido no tratamento, não termina e toma muito álcool e vai ficando resistente ao bacilo e tá ficando pele e osso. Demos as mãos, Centro Pop, consultório na rua, CAPS, O ERB, que é o pronto-socorro, o né, ERB, que é o Centro de Saúde Mental. Nós fizemos um mutirão específico para esse paciente. Qual a estratégia que nós estamos utilizando? Quem encontra ele no dia, em qualquer ponto da cidade, dá a medicação para ele. Onde ele tá, e não assim, leva, obriga ele. Entendeu? Local, não né? precisa ele ir numa Ele, instituição. explica de novo pra ele, sabe? Você encontra no meio da rua aqui, a gente já chega e conversa, oi, tudo bem? Porque ele não conseguiu aderir ao CAPS-AD. Teve um dia que eu estava passando, não era meu horário de trabalho, eu estava passando na cidade, no meu carro, e eu encontrei o Fadu. Eu parei o carro no posto de gasolina. Acho que as pessoas até se assustaram. Eu, oi, seu Fadu, tudo bem? Vamos conversar. Morador, né? Uma pessoa comum. Né? Chamei ele para um banquinho e fui conversando. E aí a gente sentou e tal, e vamos conversando. E eu liguei para o Centro Pop, que estava com a medicação, porque eu não estava em momento e horário de trabalho. E o Centro Pop veio, que é da assistência social, nós somos muito parceiros, como ela falou. A gente trabalha com esse alinhamento tranquilo. E aí o Centro Pop chegou, fiquei lá até eles chegarem e eles deram a medicação do dia. E a gente já comunica aos outros, ó, o Fadu hoje já tomou a medicação, o esquema da TB. Um dia de cada vez, sabe? Porque o esquema da TB é grande, né? Vocês estão cuidando do caso na unha. Na unha, sabe? A situação do Fadu, a gente já perdeu uma pessoa assim e não foi fácil. Você vê, né? E ele vai debilitando e a gente quer ajudar. Só que tem hora que a gente não pode ferir a autonomia dele, sujeito. A gente não pode obrigar, né? Então, assim, já chegou a perder uma pessoa, assim, na mesma situação dele, a gente tá muito preocupado, né? De ele também, porque tá muito magro. A família dele é consultório na rua, Centro Pop e assistente social que encontram ele, que ele já tá bem famoso lá em Rio Branco. Ele é bem famoso. Fadu, ele é bem famoso. O nome dele o sobrenome dele é Fadu. Tem lugar que a gente vai e fala Fadu, a pessoa fala assim, o seguinte... Assim, desse jeito. Olha, sem exagero. Aqui não tem vaga pra ele. Sem exagero. Por alta UPA. Ah, vamos fazer a internação. A gente tá aqui com um paciente tal, assim, assim, assim. Ferido, beleza. Machucado. Quando chega e sabe o nome, ouve o nome Fadu, não tem mais leito. Tu sabe o que a gente faz? A gente agrava o caso. Eu falo, olha, ele tá hipotenso, eu verifiquei a glicemia dele, ele tá com glicemia, ele tá relatando uma dor incrível na cabeça. Aí quando... Vocês estão entendendo o start que eu tava vendo ali? Quando a questão é a
questão biológica mesmo ali, né, de dor em algum lugar que tu tá observando, não, pode ir, pode entrar, as portas estão abertas. Quando você fala que é o sofrimento mental, porque ele também tem transtorno mental, né, que é o sofrimento da pessoa, aí as pessoas começam a ficar assim, não, mas é porque ele é AD. Tipo assim, já botam até siglas nas pessoas, tá, já rotula assim, ele é AD. É marca. Então assim, acaba o alinhamento pessoa, estou sofrendo, né? E ele só consegue nos ouvir, é um grito de socorro, né? Ele só consegue ouvir a gente quando a gente A saúde meio pública que força alguma situação. SAMU é um tabuzão pra gente. Eu não sei como é que é nas outras cidades, o que as pessoas falam. Mas a SAMU fala assim, eu não sou parte de RAPS. Aliás, assim, eles se colocam de uma forma, eles nunca falaram. Porque assim, a gente não sabe o que o calado tá falando, né? Mas assim, no que o calado pensa, vamos se dizer. Mas ele nunca se coloca pra dizer assim, a gente não é ou a gente é. Eles nunca tiveram esse comportamento. Só que quando a gente aciona, quando a gente convida pra fora, quando a gente fala assim, vamos fazer junto, calado. Quando chama, é morador de rua, não, a gente já tá indo aí. Uma hora depois, quem sabe a cidade desse tamanho, eles apareçam lá, né? Então, assim, depende do profissional. Quando a gente conhece o profissional que está na SAMU, é assim, é muito rápido, é um médico sensível. Então, assim, a gente identifica as pessoas sensíveis nos equipamentos e articula direto com a pessoa. A Silvia está aqui, educadora, pode falar mais do que eu. Eu, pelo SAMU, eu não utilizo o SAMU. Ao tempo que eu estou no consultório na rua, eu mesmo levo. Caso o morador diga, eu preciso, nós eu temos boto ele dentro do carro e levo. Particularidade, viu? Então, assim, levo ele aonde eu posso, porque eu acesso todo lugar, eu acesso. A gente conhece esse serviço. Pode ser PS, alguma coisa, mas eu procuro, se ele quer, dentro eu das levo. nossas Eu vou, faço a ficha dele, fazer serviço faço a de ficha dele, translado. faço o cartão do SUS dele. Faço gente- o cartão do SUS dele, aí vou lá no PS, então vou lá, faço a articulação. Mas vamos ver se a gente consegue. Não, mas eu preciso. Ele está precisando. Vamos ajudar ele. Aí ali eu fico esperando. E até a hora que ele não tem paciência, mas eu digo, vamos aguardar um pouquinho. Eu estou aqui para te ajudar. Tu não pediu ajuda? Então vamos ser ajudados. Enquanto tu não estiver aqui, eu vou te ajudar, eu vou te internar. Tu não quer? Então bora. Eu só saio de lá quando ele está lá na sala, tomando o soro dele, eu vou embora. É assim a nossa. O SAMU é muito difícil, né? No meu plantão, eu utilizar o SAMU. Porque daqui que eu digo, estou precisando, e daqui que eles respondem, que vem, que passa para o médico, que vai para um processo, eu já estou indo, eu já estou voltando até de casa. E as atividades, a gente entende que o trabalho é local, né? Não é aquele alinhamento mais próximo. E quando a gente vai criando vínculo, ele fala, não, eu não tenho nada. Às vezes a gente não quer olhar a bolsa, não quer olhar nada, mas ele quer mostrar, não tenho nada, viu? Hoje eu tô melhor. Vanessa, tô no meu carro, ele, oi Vanessa. Então tipo assim, oi, tudo bem? Aí as pessoas ficam passando, fala com o morador de rua. Eu falei, mano, claro. Vários outros. As pessoas ficam, Fala o nome da gente. É muito... Gostaria de destacar com relação aos serviços que a arte-terapia é a nossa carta mestre, onde a gente consegue trazer uma grande riqueza, né? Eles entram em contato com eles. A gente apronta. Um dia a gente deu um negócio, botou umas telas no carro, não foi isso? Meninas, a gente grudou umas telas, porque a gente não tinha esse cavalete, né? Grudou no carro do consultório na rua. Pincel e as telas de pintura, e botou os pincéis assim. E tinta. Eu contei esse episódio, essa atividade. E aí eles estavam... onde a gente tá, né? E aí a gente só disponibilizou, deixou livre para quem quisesse. Em cima da mesa, vários pincéis. E se aproximar, pegar e pintar. E um morador chegou nas imediações de um mercado chamado Elias Mansur, no Acre, um espaço onde tem uma grande concentração de moradores de rua. E aí ele começou a pintar ali, tranquilo, e artista, todo mundo no serviço, cada um no seu serviço. Isso. Ele pintando, a Vanessa fazendo teste rápido, a Silvia ferindo pressão, glicemia, e eu conversando com outros que estavam nas imediações. Até que um que estava comigo, conversando comigo, quando viu, eles estavam muito embriagados nesse dia, né? Estavam fazendo uso mesmo. E ele chegou e assim, quando viu esse morador, que estava alcoolizado, mas estava num nível mais leve, mais suave, quando ele viu, ele surtou. Ele queria bater, ele foi pra cima, agrediu, que passaram a brigar, vários que estavam próximos da gente. Dois começaram a querer se enfrentar e os outros começam a tomar partido de um lado ou de outro. Só que... E a minha mesa no meio, eles brigando de um lado aqui, outro gente, com pincel. Tamanhos homens, nós
mulheres. Tem a comunidade Ajuda, fala lá. E aí o que aconteceu? Eu estava com a caneta na mão, uma prancheta, pegando nome, fazendo prontuário, e o rapaz que estava pintando com o pincel na mão não se deu conta que ele estava com o pincel na mão, graças a Deus. Ele tomou a caneta da minha mão, consegui tomar dele de volta, porque ele queria enfiar a caneta no olho do outro rapaz. Que estava de trás de mim, eu estava no meio do confronto assim, ó. E aí ele olhou pro pincel, quando ele olhou pro pincel, eu pensei, ele vai. E aí o que aconteceu? Nesse ínterim, a Vanessa colocou ordem, né, na casa. A Vanessa disse, vamos organizar a nossa atividade. Quem está pintando, continua pintando, deixa ele terminar de pintar. Quem está esperando por atendimento, espera. E aí fomos nos organizando e ele acalmou um pouco mais. O que estava pintando, ele estava concentrado naquilo ali. Aquele momento ele estava relaxando, ele não estava tão agressivo. Quem estava agressivo era outro que não estava na atividade. Mas ele ficou irritado. O que centralizou dele, gente, não foi medicamento, foi a pintura. Ele começou a se acalmar. Ele não queria sair dali. E a Raquel conversando com ele do lado dele, 3 minutinhos ele estava tranquilo. Ele voltou, então, assim, não é só medicalização. Concentrou na tela. Ai, me arrepio. E esqueceu o outro. Porque a gente não esquece de cada... É um detalhe, desafio, né? Desafio. E o que eu gostaria de dizer em relação à arte terapia é que ela sempre dá muito certo, né? É arte, né, em todas as suas modalidades. Nesse dia foi a tela, tem dias que a gente tenta, né, fazer a questão dos instrumentos. Também a gente tem... A arte terapia é uma infinitude de possibilidades, né? Uma infinitude de possibilidades. E todas as vezes em que o indivíduo se propõe a entrar em contato consigo mesmo através de um artesanato, vamos dizer assim. Uma arte, assim, né? De uma arte. Coisas incríveis aparecem do eu dele, para ele, né, e para o social, ali, para o grupo coletivo. E assim que nesse dia, esse morador de rua, mesmo alcoolizado, conseguiu se controlar, conseguiu se concentrar, não foi brigar, terminou a tela dele, porque ele queria terminar a tela dele, uma tela linda, uma tela muito significativa, um artista nato, assim, uma coisa... E eu queria contribuir com a Raquel, assim, que a RAPS funciona. Quando os equipamentos são as mãos das pessoas, se juntam. Né? Me ajudar, eu tô aqui nessa revista, eu posso contribuir. E às vezes é mínimo, não precisa gastar muito. E aí eu quero dizer que eu já vi pessoas que hoje estão trabalhando lá e que a gente acolheu, faz todo o processo, não é da noite pro dia, né? Lógico. E aí a gente fala assim, eu quero que você saia da rua. Não, é no seu tempo. Se você quer, se você não quer, eu continuo acolhendo aqui. Mas a gente teve umas pessoas que hoje estão trabalhando no local X, que ele, enfermeira Vanessa, que passou pelo consultório na rua, foi acolhido pelo CAPS AD, pela UERB, né? Ficou 6 meses em acolhimento, na unidade de acolhimento, que é a unidade de acolhimento. Ele começou a pintar para uma empresa, foi contratado pela empresa. Olha o que a empresa desafio, né? Inseriu socialmente. Inseriu e está trabalhando hoje. E ele foi, e a gente, lógico, a gente não atende pessoas, pessoas que têm baixo estudo, não, é professor, foi médicos, eram professoras da Universidade da UFAC, né, de Rio Branco. Reconstruiu o projeto de vida pelo PTS, né, que é o Projeto Terapia 5 O Consultório na Rua também faz alinhado com o NASF, a gente tem núcleo de apoio à saúde da família. E a gente começou esse diálogo há pouco tempo, porque os NASFs são novos lá ainda, as equipes. E eles estão também se conhecendo, e aí o alinhamento de população em situação de rua para atenção básica também, acho que há 2 anos a gente veio nesse diálogo, porque é tudo muito novo para atenção básica. A atenção básica estava muito alinhada a tratar e não prevenir. E aí a gente traz consultório na rua prevenir em situação de rua. Então, aí eles ficam, poxa, como é que vocês conseguem? É um desafio, né? Porque a rua para você, amiga? Para mim é um desafio a cada dia. Quando eu saio para a rua, eu não sei o que eu vou encontrar naquele dia, né? E assim, internamente, como profissional, eu me proponho aos desafios daquele dia superá-los, alcançar êxito, né? E a população de rua, como a Vanessa já mencionou, perpassa todo e qualquer classe social, acadêmica, cultural. Eu já conversei com professores, ex-professores universitários, ex-bancários, né? Pessoas assim que ainda em condição de drogadição, vamos dizer assim, quando encontram alguém para poder escutá-los e dialogar minimamente em um nível intelectual semelhante,
eles ficam assim, maravilhados, maravilhados. Uma conversa. E outra coisa que eu queria só para finalizar minha fala, deixar minhas colegas terminarem, falar o seguinte, que o caso Fadu já chama-se assim no Acre, né? O caso Fadu. Tá no grupo, SOS Fadu. O pessoal fez um grupo porque estava muito preocupado com a situação que ele ia agravando, né? Já a condição humana dele. Virou um caso de saúde pública, né? Pela contaminação, pela dificuldade e complexidade de todo o movimento, que aqui não cabe especificar, mas o próprio SUS, as próprias instituições do SUS, né, e os próprios gestores, né, ficam em situação difícil quando levamos Fadu para o acolhimento. Tem uns que resistem. Por quê? Porque o Fadu foge e deixa, vamos dizer assim, aquele ele gestor... Ele não está preso, né? Ele não está preso. Ele não está preso. Né? Ele pode sair, não quero mais a internação, larga tudo, vai embora. E deixa aqueles gestores em más situações, maus lençóis, né? Então, um dos casos, só para dizer o porquê que muitas vezes a gente chega e eles têm a resistência ao acolhimento. Eles têm meio que medo, né, de não dar conta de segurar o Fadu ali para terminar o esquema e serem punidos de alguma forma, responsabilizados, né? Então, é isso, gente. É por isso que a gente leva o esquema até o Fadu. Porque se ele não quer, a gente tem total respeito. E a gente colocou isso na roda, o povo quase que... Como assim que você não quer levar pra UPA, não sei o que? Não, gente, vai tratar na rua. Então tem pessoas que questionam o nosso trabalho. Mas assim, a minha opinião, pra finalizar também, assim, o que é trabalhar na rua... O que é rua e o que é trabalhar na rua? Por isso que nós levamos nós somos consultório na rua, então nós levamos o tratamento até a rua pro Fadu. O que eu acho de trabalhar na rua, que eu sou educadora social como agente comunitário de saúde, então eu diferenciei. O agente comunitário de saúde, ele vai abordar a família em casa. E eu, educadora, hoje eu vou abordar o morador, estou significando como um morador, por conta que ele não tem onde dormir. Então, a minha diferença é essa. Outra coisa, a diferença também não é um ser humano, só que um ser humano sem asa, sem nada. Ele está ali, ele está sólido, porque ele não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem ninguém, né? Então ali eu vou tentar acompanhar ele, eu vou tentar ajudar, vou fazer o máximo que eu puder para poder conseguir ver se ele vem com a gente, que muitos vêm. Né? Então muitos eu chamo eles, eu converso com eles, eu tenho muita brincadeira com eles já. A forma de conversar, de chamar ele, de dizer, num local que a gente trabalha. Então, assim, a minha forma de trabalho na rua, e na rua é essa forma que eu diferenciei, que eu estou abordando um morador de rua. Não é que seja que o morador de rua dizer que ele é um drogado, não. Tem um morador de rua que não usa, mas bebe, ele tem um álcool. Então tem e o usuário é totalmente diferente. Então tem diferença também do morador e do usuário. Tem morador que não são nem do Acre, saiu de um estado atrás de trabalho, chegando lá, eles foram enganados. Para voltar, eles tiveram dificuldade. Então, para eles arrumar trabalho também, foi o que aconteceu? Ele achou que estava mais fácil seguir aquele amigo que já estava dormindo na praça. Aí, então ele começou a se envolver com ele, passou dias, passou noite, ele se adaptou. Então ele tem 1 ano, tem 2 anos que ele está lá. Porque não teve condições de voltar à família, à origem da terra dele.